chamar já o Marcos. Tudo bem, Marcos? Olá, tudo bem? Tudo Primeiro, ótimo. agradecer a organização, a IES. Muito obrigado pelo convite e espero ser muito útil no dia de hoje. Lembrando que o pessoal que estiver assistindo a palestra do Marcos pode participar e interagir no nosso chat. No final da palestra dele, a gente vai estar lançando aqui as perguntas. É com você, Marcos. Valeu, muito obrigado. Bom, gente, é um prazer estar aqui. Sejam bem-vindos. Eu vou agora só compartilhar a minha apresentação e não ficar me falando muito sobre outras coisas, que o mais importante agora é a apresentação, tá bom? Bom, deixa eu só compartilhar ela. Só um minutinho aqui, que eu já vou compartilhar. Só mais um minutinho, porque eu não. Minha tela estava compartilhada aqui e ela sumiu. Bom, gente, agora sim. Estão todos aí vendo a minha tela compartilhada? Bom, vamos lá. Desculpa um pouquinho esse atraso, alguns probleminhas, mas vamos lá, gente. Vamos falar aí da mentalidade para a nova economia, né? O que vem a ser bem essa nova economia e como preparar a nossa mentalidade para essa nova economia? Bom, me apresentando rapidamente, eu tive uma evolução muito grande dentro da área de design, dentro da área de inovação. Eu comecei a trabalhar desde 1991, desenvolvendo produtos eletrodomésticos. Cheguei até a gestão da América Latina de algumas marcas de eletrodomésticos. Fui responsável por ser coordenador e idealizador de grandes cursos de MBA de várias faculdades de negócio pelo país. E hoje eu tenho duas organizações, duas empresas, o Criatege, que é desenvolvimento e design de produtos, embalagem e branding, e a Academia Exponencial, que é uma plataforma digital de empreendedora, de cursos de empreendedorismo e inovação, tá? Então, hoje eu tenho essas duas empresas e de onde veio todo esse meu incômodo do que anda acontecendo e de como preparar essa mentalidade para a nova economia? Eu tive a possibilidade de, nos últimos anos, estar em 24 estados, em 78 cidades, com mais de 500 palestras, projetos, treinamentos, tendo contato com mais de 50 mil pessoas. E por essas andanças, trabalhando do turismo ao agronegócio, da área da saúde, a indústria moveleira, a indústria de eletrodomésticos, eu comecei a identificar quais eram as principais dores, né? E esse incômodo eu transformei em alguns elementos para que eu trabalhasse todas essas novas habilidades aliadas à mentalidade dessa nova economia. Bom, eu convido vocês também a assistirem o programa Inova 360 da Record News, tá? Eu sou mentor de um programa que estreia agora em outubro, que chama Batalha das Startups, vai ser sensacional. Vocês vão entender efetivamente qual é o mundo, né? O que essas startups estão resolvendo, qual é esse universo. E eu, na verdade, sou um mentor que preparo essas startups a subir no ringue, né? A se desafiarem. Então vai ser muito legal. Convido vocês a isso, sempre às 8 da manhã na Record News. Bom,
A primeira pergunta que eu deixo a vocês é se inovar no dia de hoje, ou se viver nos dias de hoje é fácil, né? A resposta que sempre obtive das pessoas é que não é fácil. Ah, inovar hoje é muito difícil. Ah, viver então, nossa, como é difícil. Mas aí eu deixo uma questão. Quando foi fácil inovar? Né? Quando foi fácil você conseguir tangibilizar essa ideia nova para que coloque em ação? Né? Então, não é simples você inovar. E aí eu deixo uma outra pergunta para vocês refletirem. Existe algo que incomoda vocês? Na sua carreira, no seu negócio, cita aí algumas coisas que te incomodam. Né? Eu cito aqui 4 coisas que foram as mais unânimes de todos os empreendedores que falavam sobre esse incômodo. Né? E esse incômodo é muito de como eles conseguiam projetar para que aquilo fosse viável e possível, do projeto à produção. Um outro incômodo era de como atrair e conquistar mais clientes. Né? Com toda essa mudança, como eu poderia atrair e conquistar mais os meus clientes? E depois, como eu vendo com mais valor? Como eu gero monetização? Né? Porque só vender não significa que você tem lucro. Mas como eu vendo e monetizo? E mais ainda, como eu entendo o mercado e consigo me posicionar perante a ele? Vejam, todos esses elementos que eu trouxe de como fazer alguma coisa vinha de algum incômodo do negócio, da carreira, ok? Mas aí eu deixo uma outra pergunta para vocês. Então, tirando os incômodos, o que você precisaria para cumprir seus objetivos profissionais com excelência? Para que você superasse as suas expectativas, né? E aí, todo mundo me respondia o seguinte: ah, se eu tivesse mais verba e dinheiro, ah, se eu tivesse mais estrutura, ah, se eu tivesse mais pessoas, ah, se eu tivesse mais tempo, né? Então, percebam, até agora, quando eu falo de quais são os seus incômodos e o que você precisaria para alcançar com excelência, atender às suas expectativas, a gente só falou de buscar novas habilidades para esses incômodos ou de mais recursos para essa minha expectativa. Será que não está faltando algo? Será que eu não tenho que preparar a minha mentalidade para trabalhar as habilidades e os recursos? Eu cansei de ver empresas que tinham vários especialistas e vários recursos. E mesmo assim, não entenderam o que era a demanda da nova economia. Mesmo assim, não entenderam. Né? Então, será que essa mentalidade ela está em sintonia com as demandas dessa nova era, da nova economia? Então, perceba, olha essa frase, que foi algo resumido, que eu trouxe para vocês, de uma pesquisa da Forbes. Olha que interessante. A maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos não falharam apenas por fazer as coisas erradas, mas falharam, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. E é dessa mentalidade que a gente quer conversar. De como a gente pode mudar uma lógica dominante de fazer certo para fazer melhor. Né? Então, percebam, fazer a coisa certa durante muito tempo, você também enfraquece. Então, é sobre essa mentalidade. Em tempos de transformação, de tanta mudança, seja pelo impacto da transformação digital, por novas ferramentas, ou seja, pela transformação comportamental, que tipo de mindset eu tenho para atender tudo isso? Né? Qual é esse meu mindset? Eu tenho um mindset, uma mentalidade fixa ou uma mentalidade flexível para atender tudo isso? Percebam, a mentalidade fixa é aquele que coloca a reclamação como um escudo. Aquele que faz você acreditar que a sua reclamação te defende. Você põe barreira em tudo. Né? Porque eu não tenho recurso, porque eu não tenho habilidade. Ou mais ainda, né, a mentalidade fixa. Eu sou de humanas, por isso eu não gosto de números. Isso é uma mentalidade fixa. A gente tem que se permitir uma mentalidade flexível, do plural, de algo que corre atrás, que vence os desafios, que fica com dor na barriga. Né? Mas aquela dor na barriga gostosa, aquele frio que te dá de vencer um obstáculo.
Então, a gente precisa aí entender, né, como anda a minha mentalidade. E a mentalidade para essa nova era é essencial para que você saiba conduzir as habilidades e os recursos que você tem. Bom, então, o que eu vou falar daqui para frente é de como a gente pode fazer isso, ou mais do que isso, como a gente pode ressignificar os nossos negócios. E aqui, eu não vou ficar entregando receita, nem prever futuro para ninguém, tá? Mas o interesse é de como eu posso ajudá-lo a construir novos horizontes. De como você pode ser o protagonista do teu futuro, né? Chega de ficar esperando alguém lançar uma receita, ou chega de alguém ficar prevendo futuros, porque o Covid-19 escancarou uma volatilidade e mostrou que a tal normalidade não existe mais. Não é nem antigo normal, nem novo normal. Isso aí é só pauta editorial, gente. O importante é o natural das coisas, para onde vão caminhar e como eu construo esses horizontes, ok? Bom, então vamos lá. O mais importante aqui é de como eu percebo o mundo que a gente está hoje. Qual é essa visão que eu tenho de mundo? E o mais importante é o entendimento dessa ruptura, da ruptura de um pensamento linear, do qual a gente aprendeu durante muito tempo, formatado sobre a mudança de era, principalmente da era industrial, que, causado uma ruptura pelo posicionamento de uma mudança de era, pelo pensamento exponencial da era digital, tá? Então há uma mudança muito grande de percurso. A gente tem um pensamento linear da era industrial, tá? Já que foram coisas que nos conduziram muito bem até aqui, mas não vão nos conduzir para o futuro. Então, como é que eu me posiciono diante de tanta coisa que eu já aprendi da era industrial, mas que eu me adapte, que eu me ressignifique a um pensamento exponencial da era digital, né? Qual é esse pensamento? Lá atrás, na era industrial, a gente colocava todo o valor em cima de coisas tangíveis. Por isso a gente tinha a proposta de venda exclusiva. Só que a evolução, ela partiu por uma venda emocional, depois a organização estava à frente de tudo, depois a marca valia mais do que a organização, e a gente chega numa era de proposta de venda de experiência. Só que o mais importante é entender essa transição de valores do tangível para o intangível. E o que é experiência? Aí piorou, porque a gente entende de que a maioria das empresas acha que experiência é criar um ambiente diferente, que é só trabalhar alguns sentidos. Não, gente. Experiência é uma fórmula. Experiência é um momento que você dá ao seu cliente que ele é feliz, que ele quer que não acabe. É a felicidade, momentos que eu quero que não acabe. Isso é experiência. Experiência é você entender a expectativa do seu cliente versus a realidade. Se a expectativa é muito alta perto de uma realidade que eu não entrego, eu tenho uma experiência negativa. Então, esse momento é de entender que a evolução da tecnologia, tá? Mas o comportamento emergente dessas evoluções ou das crises mudam os pensamentos e causam mudanças de era. A era industrial, que a gente era pautado em cima de uma economia tradicional da posse, passa para uma economia do acesso na era digital. Então, essa evolução, ela traz entendimentos de como a gente se comunica com o nosso cliente, né? A comunicação com o nosso cliente, ela é estabelecida pelo entendimento de como a gente coloca valor desde a mercadoria até de como eu posso dirigir todas essas experiências, ok? Então, há uma mudança. E essa mudança quer dizer o seguinte: tudo que vocês aprenderam na faculdade, nos cursos, até em experiências profissionais, é de um mundo que está indo embora, gente. A maneira com que a gente procurava emprego, se relacionava, chamava uma pizza, assistia um filme, esse mundo está falindo. Por que esse mundo está falindo? Porque houve o impacto da transformação digital. O impacto da transformação digital, ele é pautado por uma série de tecnologias exponenciais que saíram do laboratório. Quando conectadas, deram origem a um outro mundo, exponencial, rápido.
E o que acontece quando a gente ainda está vivenciando aquele mundo que a gente aprendeu, que tem medo de mudar, a mentalidade fixa, e que imagina, tudo isso que está acontecendo é bobeira, a maneira com que eu aprendi que é o certo, tá? Esse mundo está acabando. Não tem jeito. A gente está na coexistência de dois mundos. E quando a gente está na coexistência de dois mundos, gera o que a gente chama de mundo VUCA, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. O que é isso? Será que a minha mente está preparada para trabalhar com a falta de previsibilidade, dinâmicas de mudança, causa e confusão, erros de leitura? É disso que a gente está falando. Se tem essa mudança, para que eu vou ficar como do lado esquerdo numa organização burocrática, hierárquica, por ego, dura, pouco flexível? A minha mudança de mentalidade de organização muda. Eu preciso de uma rede de conexão, de multidisciplinares. Eu preciso de gentes conectadas no entendimento do que é um problema. E o que acontece quando nós já estávamos correndo sobretudo para arrumar tudo que a gente tinha que arrumar devido a esse impacto da transformação digital? Bem, o Covid, que traz para a gente uma crise muito grande. Ora, e o que é crise? É a ruptura na forma ou na maneira com que a gente vive e faz as coisas. Gente, quando a gente tem essa ruptura promovida por um vírus, né? Porque não é uma crise de caminhoneiro que eu sei onde está o foco. Não, é uma crise invisível, promovida por um vírus que a gente não conhece ainda direito. Então, de uma curva exponencial, ela traz uma curva toda sinuosa ainda. E aí, o que a gente tem que aprender? Que toda mudança de era promovida por tecnologia, promovida por comportamentos emergentes ou por crises, tem os seus impactos. E aí você impacta a maneira com que você trabalha, novas formas de regulamentações e políticas, novos comportamentos de consumo. Esses impactos geram hábitos e comportamentos que nascem disso, e quando você tem hábitos e comportamentos que nascem disso, você tem valores ressignificados. Então, tudo que está acontecendo, ele traz um desequilíbrio muito profundo nas pessoas. Ele está tirando as pessoas de um lugar conhecido e jogando num lugar desconhecido. Então, de nada adianta eu ficar buscando habilidades, ficar buscando recursos e eu não trabalhar a minha mentalidade. Porque o Covid mostrou que as habilidades caducam muito rapidamente. Em 6 meses que eu estou aqui confinado na minha casa, eu já deixei de utilizar tecnologias e aprendi outras. Para isso, eu preciso trabalhar a minha mentalidade. Então, percebam, do que a gente falou até agora? Ora, lá atrás, na era industrial, o foco era a posse, o produto, a casa, o carro, o móvel, tá? O colchão. Eu colocava todos os valores em cima do produto. De repente vem a internet. E a internet traz um outro modo de conexão com o usuário. Por isso, do comércio pela internet. E aí os valores mudam, né? Da posse para o serviço. Com a evolução da internet, com o impacto dessa transformação digital, e muito promovido por esse aparelho que traz uma nova conexão com o usuário, uma interface do mundo digital com o físico, os valores passam para o acesso, porque agora eu quero acesso, eu quero experiência do que as coisas me proporcionam. Eu privilegio esse acesso, tá? E por isso, agora a gente tem o mobile commerce. Eu posso fazer um comércio de onde eu estiver, ok? E aí vem o Covid, que antecipa uma mudança de era. Tá? Vem o Covid, que inclusive está acabando de matar aquela era que a gente viveu. E o Covid traz os valores agora em cima das causas. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Se cada mudança de era, se cada tecnologia que aparece que revoluciona, se o comportamento das pessoas mudam, principalmente depois dessa mudança com crises estabelecidas, como 2007 e 2008, surgem novos modelos de negócio. Tá? Todos esses modelos de negócio estão aqui na palma da mão de vocês. E quase todos vocês utilizam. Ok? Quando a gente tem esse momento de mudança provocada por uma transformação,
O que vocês acham que vão acontecer em 2021? Muitos modelos de negócio vão aparecer, e um deles pode enfraquecer o seu trabalho, tá? Pode enfraquecer, porque nesse exato momento eu trabalho mentorando startups, tem várias startups sendo incubadas e aceleradas, resolvendo um problema que você não resolve ou atendendo uma necessidade que você não atende. Então é fato que a gente tem que ficar de olho nessa mudança. Então a gente sai de colocar valor e produzir o substantivo. Nosso briefing era o substantivo, carro. A gente passou pela adaptação. E não é à toa que grandes empresas começaram a trabalhar com spin-offs, começaram a trabalhar com espaços para acelerar startups ou negócios que poderiam salvar, inclusive, o negócio dele. Então, não é à toa que GM, Porto Seguro, Itaú, eles trabalham a sua sobrevivência dentro de uma burocracia gigante, hierarquia, desenvolvendo substantivo, mas os espaços que eles criaram estão trabalhando o problema e o verbo. Por que essa mudança? Porque agora eu não vendo mais o carro, mas como as pessoas vão se locomover. Eu não vendo mais uma casa, mas tudo que acontece dentro da casa. E não é mais o produto. Agora é o problema de como eu soluciono esse problema. Então perceba essa mudança. E agora, com o Covid, o meu briefing é o meu propósito. A causa, como eu sou uma máquina de produzir valores, mesmo para quem não compra de mim. Mas eu preciso gerar inspiração. A sua marca, o seu produto precisa gerar inspiração. A sua marca, o seu produto tem, por essência, nascer hoje para resolver um problema. Para resolver alguma coisa, atender uma necessidade que não foi atendida. Tá? Então, essas mudanças que eu estou falando é efetivamente em cima de como eu chego na minha venda. Gente, proposta de venda exclusiva, de como o seu produto era diferente, isso já se falava na década de 50. De como o meu produto era diferente na prateleira, gente, não é mais novidade. Isso era um trabalho de marketing para venda em 1950. Depois, na década de 60, começaram a trabalhar a proposta de venda emocional. Produtos e marcas semelhantes se destacavam pelo grau de apego emocional que ela tinha. É só olhar Pepsi e Coca, mesmo produto. Mas qual se destaca? Proposta de venda emocional. Década de 80, a proposta de venda era organizacional. Tá? O que seria uma proposta de venda organizacional? Agora, as pessoas querem saber quem está por trás daquele produto. Né? Quem é essa organização? E na década de 90, começou um trabalho muito forte de branding, proposta de venda de marca. Né? Agora, a marca tinha mais força que o produto, é só ver a Nike. Nem fábrica tem mais. A marca, não o produto. Quando a gente chega em 2000, começamos a falar de experiência, do intangível, né? De consumidores agora assumindo a propriedade das marcas, sendo seus embaixadores, dos próprios consumidores tendo exclusividade, algo customizado, experiência, a sua realidade atendendo às expectativas do seu usuário, ok? E aí, em 2010, a gente tem aí, tá, uma proposta de produzir valores. Então, perceba, né, já há 10 anos, a gente não está falando mais de venda. Eu sei que a dor de todo mundo, eu preciso vender. A vender a qual custo? Vender como? Por que vender? Né? Agora eu preciso ser uma empresa que tem uma proposta de produzir valores. E onde estão concentrado tudo isso? Em cima dessa proposta de compra holística, de como você trabalha todos os sentidos, em cima de entender qual a expectativa do seu cliente, dos seus stakeholders, versus a realidade, a tua realidade, de entender o que é causa e propósito, de entender que a economia hoje está pautada em cima da confiança e da reputação, porque vai ter muita gente que o Google vai perguntar qual foi a reputação da Arena Yes e das suas promessas. Porque todo mundo vende uma promessa de utilidade e uma promessa afetiva. Então, eu tenho que entender essas propostas.
A proposta de venda exclusiva, né, muito o que o marketing trabalha, vendas trabalha, que é o Unique Selling Proposition, que é o USP, tá? Ele é muito baseado em cima do que você faz bem, em cima do que o consumidor quer, para que eu tenha uma zona de vitória, ok? E aí entender onde eu não entro, né? Para entender que eu coloco minha energia e minha força onde eu tenho controle. Onde eu não tenho controle, esquece, zona perdida. A zona mista também, aquilo que não é relevante para o seu cliente. Para que eu vou gastar tempo em cima do que não é percebido pelo meu cliente? E o confronto de tudo isso é uma zona desconhecida, onde tem um mar de oportunidades. Agora, perceba, só isso não é mais suficiente. A sua diferença e a emoção. Eu preciso produzir valores. Eu preciso trabalhar a tal da experiência. Agora, vejam como é legal essa mudança e reinvenção na forma com que a gente se relaciona com o usuário a partir dessas mudanças. Em 2007, a partir da entrada da internet de 2004 para 2007, 2008, olha como houve uma reinvenção na forma com que a gente se relaciona com os usuários. Tá? Isso vai mudar. O ano que vem, numa próxima palestra, eu vou mostrar um outro quadro. Né? Então, o mais importante, gente, é perceber que a gente precisa mudar o nosso mindset para enxergar o invisível agora. Porque a gente está num processo de desmaterialização. Eu estou mostrando aqui só um cenário. Só um cenário. Tá? Veja o processo da desmaterialização. Veja o processo que a gente sai da posse para o acesso. Agora, o mais importante, o que a gente tem que entender em cima disso? Assistam o documentário Dilema das Redes Sociais e percebam, né, de como isso é manipulado. Porque se eu consumo um produto e não pago por ele, eu sou o produto. Então, eu já entendo que para o Google, para o Instagram, para o Facebook, para qualquer coisa, eu sou o produto. Ok? Mas as empresas que fabricam coisas precisam perceber a desmaterialização. Não é que vai deixar de haver produtos, mas vão haver menos produtos. E a desmaterialização, inclusive, no processo de fabricação do seu produto. Quando não, a desumanização. Ok? Então, como a minha empresa muda o mindset para entender de como eu coloco meu mindset no mundo físico? No mundo hoje, que tem uma simbiose muito grande entre o físico e o digital. Né? Qual é o grande erro de tudo isso? A cultura física. Né? Eu quero, nossa, agora o mundo é digital, eu vou fazer uma transformação digital dos meus negócios. Calma, tá? Transformação digital só ocorre por quem já está totalmente preparado a isso. Por quem já tem uma visão e uma estrutura adequada para a transformação digital. A maioria das organizações, elas estão na digitalização, que é a digitalização para aumentar o seu processo, a velocidade do seu processo. Vocês já passaram pela conversão, da digitização, do analógico para o digital. Mas essa transformação é um cuidado do físico ao digital. Por quê? Porque todo mundo vai atrás de estratégias. Nossa, agora eu preciso entrar no mundo digital, eu preciso de uma empresa de marketing digital, eu preciso trabalhar as minhas vendas para isso. Vai dar errado. Por quê? Se eu não entender a cultura da minha empresa para essa transformação e de quais são esses comportamentos e hábitos emergentes do meu setor, aí sim eu vou para a estratégia. Né? Kotler já falava que cultura mata a estratégia no café da manhã. E é exatamente isso, fazer uma estratégia sem antes entender a cultura e o comportamento já era. Então, deixa aqui uma reflexão. Será que ao fim das organizações e pessoas conformadas e resistentes às mudanças, as mudanças nos desafiam? Por quê? Porque a gente precisa agregar mais valor ao nosso produto e serviço. A gente precisa entender como se relacionar melhor com o cliente, como definir a minha cultura e posicionamento, ficar atento às necessidades da cadeia de valor e viabilizar o processo do meu negócio. Agora, qual é o novo briefing? Gente, o novo briefing, e vocês vão ser reconhecidos pelo tamanho dos problemas que vocês resolvem. Não é dos produtos que vocês lançam, tá? São dos problemas que vocês resolvem.
das experiências que vocês proporcionam, entender as expectativas do seu usuário e se você tem a realidade para atender essas expectativas, das transformações que vocês provocam, o que é transformação? A alternativa que vocês dão para como a vida dele é transformada. E principalmente, até parece que você fala, mas como no meu negócio eu sou reconhecido pelo tamanho das esperanças que eu recupero? Por que não? Depois eu vou mostrar uma pirâmide de elementos de valores. Então, será que a gente está preparado para esse mundo aqui, ó? Será que a gente está preparado para o dia que a Terra parar de novo? Será que a gente entendeu que o mundo VUCA entrou em erupção? Será que a gente entendeu que ou a gente se adapta e inova agora ou a gente vai morrer? Será que a gente entendeu que precisamos ser líderes de nós mesmos? Ressignificar é dar sentido. Será que a gente percebeu que vão nascer novos modelos de negócio e um deles pode atender uma necessidade que eu não atendi? Mais do que isso, será que eu percebo as mudanças de consciência de consumo? Esse cenário é o que a gente chama de metamorfose empreendedora. Existe a velha economia, existe a nova economia. A minha organização ainda é linear ou ela já está se adaptando para um modelo mais exponencial? A minha organização ainda fala para as pessoas para atingir o cérebro dela, cheio de gatilhos, ou ela fala a sua essência para atingir o coração das pessoas? Ela ainda tem uma gestão de ego, né? Ah, eu entendo o ecossistema. Ou ela de fato entende o ecossistema por liderança e espiritualidade? Será que eu ainda capacito meus empreendedores, ou os meus intraempreendedores e meus colaboradores, sobre a questão mão de obra? Ou eu já trabalho o cérebro de obra? O meu comportamento ainda de individualidade ou do coletivo? Eu ainda produzo posse ou eu já começo a perceber vertentes do acesso? Eu ainda coloco valor nas coisas ou eu já começo a produzir causas? Valor na reputação, na experiência? A minha tecnologia, como eu estou fazendo essa transformação dentro da minha empresa, da 3.0 para 4.0? E mais, processo, gente. Na velha economia era muito planejamento. Na nova economia são mais experimentações. Em um mundo onde tudo virou do avesso, nasceu tarde, o nasceu perfeito nasceu tarde. Nasceu perfeito nasceu tarde. Eu não tenho mais previsões. Eu não consigo mais fazer um roadmap de tantos anos. Eu tenho que ter ideias e experimentações, e é aí onde eu tenho que trabalhar. A minha empresa tem que estar pronta para descobrir o erro logo e consertar logo. Isso vem por experimentação. Existem várias técnicas para isso. Olha o que o Alvin Toffler falou. Há muito tempo eu carrego essa frase como meu mantra. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender. Aprender a desaprender para aprender a reaprender. Então, gente, o amanhã é hoje. O amanhã é hoje. Ou você entende que precisa atribuir um novo significado a algo, de dar um sentido diferente a alguma coisa, ou você está em cima de todo. O que te trouxe aqui não vai te levar para frente. Precisamos dar um novo sentido. E aí onde entra a ressignificação. De negócio. Aliás, como eu vou ser referência se eu não sou 100% da minha essência? Eu vou ser genérico. Eu vou lutar por preço. Como é que eu penso em causa? Algumas questões importantes para vocês. Isso é muito importante para você achar uma causa. Primeiro, o que te incomoda profundamente? Reflita, o que me incomoda profundamente? Segundo, qual alternativa você gostaria que as pessoas tivessem? E como a vida dessa pessoa que seguiu o seu conselho, que comprou ou adquiriu um produto ou serviço seu, é alterada. Eu estou buscando uma causa. Antes de fazer a minha missão, visão e valor, eu preciso da causa, do propósito. Depois, quais são as minhas regras? O que eu topo fazer e o que eu não topo de jeito nenhum. E como eu explico isso para o meu cliente? Minhas regras. E quais são as minhas armas? Como eu utilizo meus aliados, embaixadores? E quais são os meios que eu me proponho a utilizar? Bom, respondendo tudo isso, eu tenho a minha essência.
aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu controlo. E aí eu tenho que alinhar ao que o mundo precisa, a uma necessidade. O encontro disso é o valor. Eu crio um lugar de encontro para o seu negócio. Não é mesmo? Então, quando eu falo 100% da minha essência, se para você viver a sua vida, você não pode assumir quem você é, essa vida nunca foi sua. Esse negócio nunca foi seu. E a liderança ressignificada? Quem eu estou alimentando ainda? O instinto da sobrevivência ou o instinto da evolução, a reflexão sobre a vida? Eu ainda trabalho habilidades ou eu trabalho a minha mentalidade para trabalhar as habilidades? Eu quero só passar por adaptação ou eu começo a promover outro sentido? Passamos por mudanças de era. Valores são ressignificados, principalmente a da gestão. A sua gestão ainda é masculina, pautada no aço, na forja, na hierarquia, na força? Ou a sua liderança é a da essência pela vida, da alma feminina? E aqui eu não estou falando de gênero, estou falando de alma, de amor à vida. E o ego? Será que eu trabalho mais o altruísmo, a capacidade que eu tenho de entender que o outro é o outro? Ou ainda eu trabalho sobre a questão do que as pessoas querem ouvir para deixar o meu ego inflamado, tá? Então essa é mais uma mudança. E a outra é entender qual é a ressignificação de crescimento que eu quero para minha organização, tá? O que eu quero falar aqui? Estratégia de crescimento, tem várias. Eu crio um novo mercado, eu atendo amplamente as necessidades dos stakeholders, eu mudo as regras do jogo, estratégia de crescimento. Mas, sabe qual foi a maior estratégia num estudo feito pela revista Business, da Harvard Business Review, nos últimos anos? Que as empresas que mais cresceram foram as empresas que colocaram propósito no centro da estratégia. O propósito é a cultura de resultado apoiado pelo processo de aprendizagem e propósito. Ora, o que é o propósito? A diferença que você faz na vida das pessoas. Quando você se interessa pelos problemas dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar pela sua empresa. E aí, qual é essa cultura? Propósito. Você precisa investir em pessoas. Elas precisam saber para que serve o que está fazendo. Pessoas são fio condutores para que o seu propósito seja tangibilizado. Quando você tem pessoas que são fio condutores para tangibilização, materialização do seu propósito, e ele é relevante para o seu cliente, aí é inovação. E a tecnologia, que é o quarto passo, que é o meio de você levar o seu propósito para mais pessoas. E aí entra um quinto passo que talvez seja onde as pessoas mais erram, na comunicação, de como você conta para o seu cliente como você pode ajudá-lo. Tá? E essa comunicação, ela tem que ser pautada por elementos de valores. E quais são os elementos de valores? Tá? Vamos pensar o seguinte, eu quero implantar uma cultura de inovação na minha organização. É o que eu mais faço hoje, nos últimos anos, é implantar a cultura de inovação dentro da organização, pela minha plataforma digital ou presencialmente dentro de um projeto. A primeira coisa é desativar a queixa. Desativa, tira a queixa de lado e entenda o que me move. A ilusão ou o sonho para que eu produza a riqueza? A ilusão, gente, é quando eu sou escravo de que isso que eu quero. Eu quero porque quero ser melhor do que o meu concorrente. Cara, isso é desilusão. Isso vai ser frustrante. Você vai ser escravo de quem possui o que você quer, onde você quer vai chegar. Seu sucesso é mensurado só por fatores externos de querer ser o melhor. Por que não fazer o seu melhor com muito amor? Você é o herdeiro de você mesmo. Produzir valores e chegar ao sucesso do jeito certo. Esse é o sucesso mensurado por fatores internos. Eu só chego ao propósito quando eu faço o meu melhor com muito amor, do jeito certo. Onde o meu radar é a partir do movimento que se faz, não da narrativa social padrão como tal esse novo normal. Tá? E aí, quando a gente entende que a prosperidade ela tem um significado, esse significado para o nosso negócio é o amor, é a partir desse amor que eu vou entender como eu crio a minha missão, visão e valor. Olha o que é amor segundo Platão.
Amor, segundo Platão, é o desejo que você tem pela falta, algo que te falta. Eu amo aquilo que me falta. E o mundo do consumo ama isso. Porque o que vale não é o que você comprou, é o que você vai comprar ainda. Agora, olha como isso pode ser importante para os nossos negócios. Porque eu preciso gerar o desejo pelo que eu tenho. Tá? Mas o mais importante é quando você gera esse desejo pela falta de algo, mas que você entra no amor segundo Aristóteles. Agora, eu tenho alegria, satisfação pelo que eu adquiri. Então, isso é relevante para mim. Olha que importante, né? Essas duas análises, essas filosofias por Platão e Aristóteles. Gerar desejo pela falta, mas que isso seja relevante para essa pessoa. Só que na era da causa, a gente precisa do terceiro filósofo que fala que amor é igual amor ao próximo, a compaixão. Ou seja, o que eu quero hoje? Colecionar dívidas de gratidão por pessoas que têm por mim, pelaquilo que eu entreguei. As pessoas agora têm dívidas de gratidão pela minha entrega, ok? Então, olha como isso é importante para a gente discutir. Missão, visão e valor. Já caminhando para o final, os projetos precisam ser ressignificados, mas ressignificados com propósito. 4 exemplos de coisas que eu utilizo na transformação de alguma coisa ou dar diretrizes ao marketing e vendas. Primeiro, o design thinking. Interage com os fatores, sentimentos humanos, atrás do que é desejável, entende o que é dor, trabalho e problema. Quando eu entendo tudo isso e confronto isso para sair com diretrizes, eu parto por fator técnico, o que é possível. Ferramentas de Lean Startup, separo o que é código racional de emocional e materializo, transformo em atributos. Depois eu vou para alguma coisa como um Canvas, para que eu visualize a minha proposta de valor, se tem demanda, escala e entrega experiência, para que isso seja viável. E por último, como eu conto essa história de maneira certa, para que seja atrativo. As minhas promessas, se elas são verdadeiras. Qual é a minha proposta de valor e esse novo significado, né? O consumo também foi ressignificado, né? E aí, eu vou passar aqui rapidamente, mas o consumo é o seguinte, eu não preciso mais de uma furadeira para fazer furos. Eu não preciso mais de um DVD para assistir filmes. Agora eu quero experiência do que elas proporcionam. Se uma furadeira é projetada para ter 1000 minutos de ciclo de vida, eu tenho que utilizar os 1000 minutos. Não faz mais sentido eu comprar uma furadeira para fazer 4 furos. Ok? E aí onde a gente tem que entender que o consumo passa a ser ressignificado por novos comportamentos. Saímos de consumidor passivo para ativo. A gente já começa a produzir valor em cima de coisas ociosas, em cima de vida cooperativa, em cima de economia circular, ok? E quando a gente tem uma mudança de comportamento com nova tecnologia, nascem novos modelos de negócio. E aí a gente tem um panorama de grandes mudanças do que a gente chama de tendências a partir de comportamentos, né? Então a gente tem uma série de coisas, eu vou tocar só no assunto da reputação e confiança, e de como todas as pessoas estão especialistas querendo agora. Então, olhem para esse gráfico, veja quanta mudança está acontecendo nesse cenário, e aí como eu me conecto a esse cara. A conexão agora tem que ser contínua, você não pode ser mais uma empresa, uma loja, que é aquela que espera o seu cliente, que interage de forma esporádica. Ora, eu estou aqui, eu forneço isso e compro o que eu tenho. Não. Agora eu preciso entender, eu sou uma empresa que tem conexão contínua e resposta ao desejo das pessoas? Velocidade, flexibilidade, execução precisa? Mais do que isso, eu sou uma empresa que tem uma conexão contínua, ofertando curadorias, envolvimento ativo com ele, identificação antecipada, fazendo curadorias ao meu cliente? Ou mais, uma empresa que se prepara a fazer, inclusive, um coach comportamental? Lembrar das necessidades e atingir os objetivos desse seu cliente. Como é que eu faço essa conexão? Nas 3 fases de reconhecimento, que é uma necessidade, de identificação de um produto e a solicitação, e da vivência dessa entrega, ok? E para tudo isso, gente, depois, para quem quiser meu contato, eu passo mais sobre essas coisas, indico links. É a jornada do usuário.
é entender momentos e situações pela qual o seu usuário se relaciona com você durante todo o processo. E entender onde estão os processos que a expectativa dele é alta e você não tem a realidade que ele espera. É aí que eu tenho que trabalhar. E se eu não tenho um controle sobre isso, eu terceirizo, né? Bom, então, a comunicação. As pessoas não vão mais comprar o que você faz, elas vão comprar o porquê você faz, e o que você faz serve apenas como prova do que você acredita. E aqui, um dos últimos slides que eu quero mostrar para vocês, como vocês podem gerar valores. Entendam, esse gráfico foi produzido por um estudo de 300 empresas de diversos setores, onde eles extraíram os elementos de valores mais importantes e percebidos pelas pessoas. Então, será que eu comunico os elementos de valores racionais que eu entrego? Eu entrego economia de tempo, simplificação, redução de risco, redução de esforços, evito problemas, reduzo custos? Se sim, precisa ser comunicado. Eu trabalho elementos de valores emocionais, reduzo a ansiedade das pessoas, tenho valor de recompensa, de bem-estar? Se tem, comunica. Ou de mudança de vida, devolvo esperança, gero senso de pertencimento. Se eu tenho, precisa ser comunicado. É só quando eu tenho os elementos de valores percebidos pelas pessoas que eu sou relevante, único e premium. Senão, eu vou competir por preço, ok? Bom, aqui eu vou adiantar só para mostrar que a proposta de valor ela é feita sobre um estudo aprofundado de comportamentos em cima do que querem, precisam e desejam, para que eu separe isso em códigos racionais e emocionais, para que eu entenda a minha proposta de valor daquilo que é afetivo e daquilo que é de utilidade. Essa promessa tem um impacto, um encaixe muito grande em cima daquilo que gera dor, das tarefas do cliente e daquilo que ele vê como ganho. E aí é onde eu produzo analgésico para dor, gero produtos e serviços para as tarefas e criadores de ganhos para aquilo que ele já vê ganho. Bom, o que a gente falou até agora, só para finalizar, sobre mentalidade transformadora. As incertezas do presente deveriam ter o efeito de mobilizar, não de paralisar. Mas a gente está se paralisando diante de tanta mudança. Quais são essas mentalidades? A primeira, gente, positividade. É muito mais fácil falar o que é negativo. Esqueça. Fale sobre o positivo. Separe 3 coisas de qual você viveu momentos felizes no seu dia e anote. E o porquê isso aconteceu. Avalie o possível, não o ideal. Deixe as avaliações e julgamentos de lado. Seja positivo. Confiança é a arte de você gerar empatia, de entender que o outro é o outro, somos diferentes. É preciso ouvir sem julgamento e preconceito. Confiança traz um elemento de valor muito grande. Vocês já perceberam o custo, como é grande o custo da desconfiança? É só olhar para países que têm um problema igual ao Brasil. Tem um custo de desconfiança muito grande. Foque energia. Observe as coisas que não estão no seu controle. E vai investir seu tempo e energia naquilo que você tem controle. O fazer diferente. Quando foi a última vez que você fez uma coisa nova? Mentalidade flexível. Faça, se permita isso. E aí, entenda a beleza oculta, a relação de tudo, daquilo que você tem controle e não tem controle. As belezas que estão ocultas. Eu não controlo o tempo e morte, mas eu controlo a vida. Se eu controlo a vida, deixe marcas de amor, dívidas de gratidão. O triste é você chegar no final de um projeto, ou chegar no final da vida, e só ter reclamado, só ter gerado desconfiança, gastar seu tempo e energia onde você não tinha controle, ficar esperando a vontade para fazer algo, nunca fez nada diferente, sempre esperou algo antes de viver isso e achar que sua vida era para sempre. Então, essa transformação de mindset é o entendimento que a gente saiu da era das coisas para a era das causas. Vamos refletir de como a gente vai construir os nossos negócios daqui para frente, de como eu continuo projetando, de colocar agora elementos de valores que eu entrego e se eles estão alinhados com esses valores comuns para esse novo momento. Bom, para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui os meus dados,
Para quem quiser aí, anota, entre em contato. Eu tenho um trabalho muito legal à frente da Academia Exponencial e do Criateja. A gente sempre forma turmas, né, para seguir os nossos cursos. São cursos super legais, plataforma toda digital, com mentoria online, pílulas de 18 minutos, com intensidade, com caderno de ferramentas, para quem quiser e se interessar de como colocar essa mentalidade diante das demandas da nova economia e novas habilidades. Entre em contato comigo, a gente está formando grupos, a gente já está em várias associações, em várias universidades corporativas, e eu agradeço ao pessoal da IES, muito obrigado pela participação. Eu deixo aqui, vou entrar já aqui com vocês. Ótimo. Parabéns, Marcos. Conteúdo, hein? Riquíssimo, Desculpa riquíssimo. pelo início, o início deu um probleminha lá de achar a apresentação, mas valeu a pena. Imagina, a gente ficaria a tarde inteira ouvindo esse conteúdo, uma aula de vida, não só uma aula de gestão, de inovação, realmente algo muito intrínseco, essa perspectiva da inovação. E a gente tem uma pergunta aqui para você já no jeito. Posso fazer? Claro. A pergunta é: quando você diz que essa é a era das causas e do propósito, isso é mais percebido pela geração Y e Z. Porém, quem tem maior poder de compra são as gerações anteriores, onde isso se converge em termos de faturamento e ideologia. É assim, que existe uma diferença de comportamentos, de percepção entre gerações, existe. Eu não acredito que as gerações mais velhas não entendam o propósito da causa, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, tá? As pessoas começam a perceber e querer entender efetivamente quais são as empresas que entregam impactos positivos econômicos, ambientais, culturais e sociais. Eu já vejo muita gente, e eu falo por mim, eu já tenho 51 anos, né? Eu nasci lá atrás, na era industrial, terminei a faculdade antes de ter internet, de ter computador. É assim, esse é um movimento sem volta. É óbvio que, né, no momento de dificuldade, de sobrevivência, as empresas, elas olham única e cegamente para vendas e esquecem de mudar a sua mentalidade. Tá? E isso, eu trabalho com resistência o dia inteiro. Eu trabalho com resistências o dia inteiro. E a resistência, ela é um modo seguro do nosso cérebro. Né? Só que a gente tem que começar a trabalhar essa mentalidade flexível, e a mudança, ela vem com consistência, não com intensidade. Intensidade a gente larga tudo. É consistência, dia após dia. E essa percepção já é entendida. Né? Eu trabalho em diversas organizações e é fato. As empresas que desarmam as suas resistências, que abrem a sua cabeça e se permitem a entender que ele pode gerar valor em cima de causas, de experiência, ele dá um grande passo a gerar mais valor ao seu produto. Por que isso não acontece? Porque essa mudança de mentalidade, do qual a gente aprendeu que os valores só estão em cima daquilo que eu estou vendo, tá? É muito difícil você fazer essa transição, mas ela está acontecendo, e as empresas que se permitiram a isso também têm que entender que esse posicionamento é renúncia, e nem todo mundo está preparado a renunciar a algumas coisas. Agora, eu falo com muita convicção, eu já atuei em todos os setores com muitas empresas, e quando há essa mudança de mentalidade, de cultura da tua organização, eu não vi nenhuma empresa perder valor. Eu só vi empresa ganhar valor, né? Mas assim, gente, são momentos e situações. A gente está passando por uma segunda fase de uma crise. A primeira foi o fechamento. Eu tinha que atribuir recursos para minha sobrevivência. Eu estou na segunda fase. A segunda fase é um momento de reabertura parcial, de retomada. E é nesse momento que eu preciso ter minha cabeça aberta para entender valores, novos valores.
e comportamentos que vão ganhar força e comportamentos que vão perder força. Agora, qual é o mais importante? Né? Se eu tenho uma organização que ela funciona bem, em cima de aspectos da velha economia, mas se permita, arruma parceiros, forme uma equipe, dê a ele tempo e oportunidade a começar a fazer a ressignificação da tua empresa. Por quê? A mudança de era ela é muito rápida, e ela está cada vez mais rápida. E o Covid, essas tantas empresas que fecharam hoje, ela só antecipou, muitas delas já iam morrer em 5 anos. Então, eu acho importante a gente entender de que não é um caminho sem volta, apesar de tanta desconfiança, mas a gente parte para valores em cima de causas, tá? É um caminho. Perfeito. A gente está com um tempinho aqui, a gente tem mais 2 minutinhos. Rapidinho, queria que você falasse um pouco, você falou da questão da espiritualidade, né? Até você falou de habilidades masculinas com habilidades femininas. Você podia explicar um pouquinho mais? Porque a gente olhando assim de longe, parece que mistura religião com ideologia de gênero. Como que isso funciona na prática? Tem método? Como que é? Olha só, a era industrial, ela afastou a filosofia das empresas. A era industrial pautou em cima da hierarquia, da força. A era industrial pautou valores em cima de posse. Com esse movimento do acesso, do movimento digital, de novos negócios aparecendo, essas coisas precisam ser ressignificadas. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é o entendimento de valor à vida. Espiritualidade é uma causa, é o entendimento de que estamos aqui para servir. A gente só abre uma empresa para servir, né? E esse grande momento é pautado em cima do olhar à vida, da reputação. E a essência, a alma feminina, elas têm isso, ela gera vida. A alma feminina, ela tem cuidados. E é nesse momento do autoconhecimento, de quando a gente coloca a nossa fragilidade e ela está acesa, é que a gente consegue perceber mais a fragilidade dos outros. E quando a minha empresa se interessa por essas fragilidades, trazendo uma causa de solução, as pessoas vão se interessar pela minha empresa. Eu poderia ficar horas aqui falando de todas as empresas que eu trabalhei e que eu trabalhei nessa transformação e que geraram um valor incrível de valuation de marca e valor de seus produtos. Mas, gente, os meus contatos estão aí. Eu queria agradecer demais essas 2 perguntas. Super colocação. Eu tenho convicções, né? Essas convicções vêm de experiências vividas. Então, eu só não são meus livros ou artigos, mas eu tenho toda essa experiência vivida. E eu quero agradecer essas perguntas, esse momento. Super obrigado a toda a organização. Ótimo, Marcos. Temos a frase de destaque aí do Marcos para a gente conferir, no jeito? Quando você se interessa pelos problemas dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar pela sua empresa. É o que o Marcos falou sobre o propósito de servir. Marcos, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, tá? Eu que agradeço, Débora. Muito obrigado.